Hola muchachos y muchachas, vamos a empezar nuestra clase de español. Bom, esse conteúdo está na página 38 da nossa apostila, então peguem lá e abram na página 38. Eu recomendo que vocês copiem esses slides no caderno de vocês. O conteúdo na apostila, ele não está bem explicado, está faltando parte da explicação. Então, para facilitar a vida de vocês, eu aconselho que copiem os slides no caderno, tá bom? La diferencia entre el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Nuestro objetivo es explicar cuando utilizamos el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto en español. Cada tipo de pretérito es utilizado en una situación específica y no se puede cambiar los usos. Então, o objetivo da nossa aula hoje é entender quando eu uso o pretérito indefinido e quando eu uso o pretérito imperfeito. Bom, ambos modos verbais, tempos verbais, são usados para expressar ações passadas, ações que já aconteceram. Porém, o seu uso é muito específico. Eu tenho um uso muito determinado para o pretérito indefinido e tenho um uso muito determinado para o pretérito imperfeito. Vamos ver quando que eu uso um, quando que eu uso outro? Bom, pretérito indefinido. Acciones pasadas y acabadas que representan sucesos. Función desempeñada, delimitar la ocurrencia del hecho. Tiempo utilizado para que la narración avance temporalmente. Marcas do pretérito indefinido. Quando eu devo usar o pretérito indefinido? Quando eu tenho uma ação passada que terminou. Ela não influi nos meus dias atuais. E qual é a função dela? Delimitar que aquela ação, ela teve um início e teve um fim, né? Ela foi um fato que começou e terminou. Pretérito imperfecto. Acciones pasadas y acabadas que se repetían habitualmente. Función desempeñada, auxiliar la descripción. Tiempo utilizado para descrever o contexto dentro do qual sucede a ação. Bom, gente, o pretérito imperfeito tem o mesmo uso do nosso pretérito perfeito em espanhol. Ele vai descrever ações passadas que eram habituais no passado, que eu não repito hoje. Então, essa é a primeira diferença entre o indefinido e o imperfeito, tá? Lá no indefinido, eu tenho uma ação que começou, acabou e não se repetiu. O pretérito imperfeito, eu tenho uma ação que começava e acabava, mas ela era habitual. Ela estava sempre recorrendo na nossa vida. Função desempenhada, auxiliar em la descripción. Então, quando eu quero descrever algo, seja uma ação, seja uma pessoa, seja um objeto, um lugar, um acontecimento, eu automaticamente uso o pretérito imperfeito em espanhol e uso também o pretérito imperfeito em português, tá? Então, normalmente, a descrição de alguma coisa, ela serve para contextualizar o que eu estou falando. Então, se eu vou descrever, por exemplo, um acontecimento de uma viagem, eu não conto só o acontecimento, eu vou contar como era o cenário, onde aquilo aconteceu, certo? Então, o pretérito imperfeito, ele tem também essa função de auxiliar numa ação ou numa cena, em algo que eu precise descrever para dar mais riqueza de detalhes à ação principal que eu vou falar, tá? As terminações também são bem diferentes. Vamos falar primeiro dos verbos regulares. Vamos pegar os verbos que terminam em AR, tem a desinência AR. Aqui em espanhol nós pegamos o jurar. Indefinido, yo juré, tú juraste, usted juró. Nosotros juramos, vosotros jurasteis, ustedes juraron. Então, qualquer verbo regular com a terminação AR vai ter as seguintes terminações. E,
haste o ambos hasteis Aaron. Pretérito imperfecto. Yo juraba, tú jurabas, usted juraba. Nosotros jurábamos, vosotros jurabais, ustedes juravam. Então, você já começa a perceber que as terminações são completamente diferentes. Eu não posso confundir a terminação lá do pretérito indefinido com o pretérito imperfeito. Vimos que os verbos têm funções e usualidades diferentes. Vamos ver agora as terminações dos verbos regulares terminados em ER. No pretérito indefinido, yo devolví, tú devolviste, usted devolvió, nosotros devolvimos, vosotros devolvisteis, ustedes devolvieron. Então, qualquer verbo regular que tenha a terminação ER vai ter sua terminação no pretérito indefinido. I, iste, yo, imos, isteis, ieron. Vamos ver agora no pretérito imperfecto. Yo devolví, tú devolvías, usted devolvía, nosotros devolvíamos, vosotros devolvíais, ustedes devolvían. Então, as terminações do pretérito imperfeito. Ia, ias, ia. Íamos, iais, iam. Ou seja, gente, não dá para confundir uma coisa com a outra. Terceira conjugação, verbos terminados em IR. Eu parti, tu partiste, usted partió. Nosotros partimos, vosotros partisteis, ellos partieron. Vamos ver agora no pretérito imperfecto. Eu partia, tu partias, usted partía. Nosotros partíamos, vosotros partíais, ellos partiam. Bom, gente, então, na conjugação eu não tenho como confundir, porque as terminações são bem distintas. O que eu tenho que saber, de fato, é quando eu uso o pretérito indefinido e quando eu vou usar o pretérito imperfecto. Vamos falar agora um pouquinho dos verbos irregulares, os principais, né? Vamos falar do verbo ser e ir. Eu fui, tu fuiste, usted fue. Nosotros fuimos, vosotros fuisteis, ustedes fueron. Verbo ser. Yo era, tú eras, usted era, nosotros éramos, vosotros erais, ustedes eran. Verbo ir. Yo iba, tú ibas, usted iba. Nosotros íbamos, vosotros ibais, ustedes iban. Lembrando que essas são as terminações do pretérito imperfeito. E aqui, para concluir, vamos falar um pouquinho da diferença no uso, que é o que vocês sentem mais dificuldade. Pretérito indefinido. Utilizo em uma ação passada pontual, ou seja, uma ação que aconteceu uma vez e não aconteceu mais. Pretérito imperfeito. Ação passada habitual, ou seja, uma ação que sempre se repetia ou que aconteceu mais de uma vez. Pretérito indefinido, ação de corta duração, ou seja, uma ação única e momentânea. Ela aconteceu naquele momento e não se repete. Pretérito imperfecto, ação de larga duração, ou seja, são ações que vêm se repetindo uma vez atrás da outra. E por isso, a gente diz que esse tipo de ação, ela é de larga duração. Vamos praticar? Façam os exercícios, encaminhem para o meu e-mail até o dia 18 de junho. Haga los ejercicios con atención. Cuídate, estaremos juntos muy pronto. Hasta luego.